Muito bem, meus queridos irmãos, eu espero que essas músicas tenham aquecido o teu coração e tenha sido um momento de inspiração e que o Espírito Santo tenha já começado a falar com você a respeito desse momento que nós vamos ter também aqui de inspiração através da palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar vocês que nós estamos falando sobre família, né? A nossa série, durante esses últimos 3 domingos, tem tratado de questões de família. E hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre os filhos, né? Eu gostaria de continuar lendo com vocês o texto de Efésios, só que agora no capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 3, que vão trabalhar a questão de pais e filhos, mas eu gostaria de, nesse momento, focar com vocês a parte dos filhos, que diz o seguinte: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a face da terra. Talvez esse seja um das instruções mais curtas que o apóstolo Paulo dá aos filhos, né? Pensando também lá no texto de Colossenses capítulo 3, que ele trabalha praticamente os mesmos princípios aqui, mas é uma instrução muito profunda, porque Paulo está trabalhando aqui alguns princípios que muitas vezes nós negligenciamos como filhos. E eu gostaria de fazer um recorte também. E vocês vão entender daqui a pouco o porquê desse recorte. Eu gostaria de fazer um recorte de filhos da geração Y, que é a geração que são aqueles que são nascidos entre 1982 a 1995. Porque esses serão os futuros pais, e os futuros pais ainda, de certa maneira, são filhos. Eu gostaria de fazer esse recorte. Por que eu não estou falando para gerações mais novas? Porque eles estão ainda em um processo de formação e talvez não seja um momento particularmente da nossa comunidade, né? Alguns dos filhos da nossa comunidade estão nesse bolo daquilo que nós chamamos de geração Y. Ok? Então, vem comigo, eu gostaria de convidar vocês nessa noite, excepcionalmente, como um bom pastor presbiteriano que eu não vou ser, eu vou falar sobre um único princípio. E o meu princípio é: mova-se contra a sua própria cultura. O único princípio que eu quero que você guarde nessa mente, no seu coração, como essa geração Y é um pouco minimalista, né? Eles gostam de informações rápidas, então eu vou dar apenas um princípio para essa geração: mova-se contra a sua própria cultura. Versículo 1 do texto que nós lemos: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco dessa geração Y. No jornal O Estado de Minas, né, na parte de educação, tem um artigo que diz o seguinte, ele fala sobre essa geração, e o título do artigo é: arrogância, impaciência e ansiedade são os maiores defeitos da geração Y. Arrogância, impaciência e ansiedade são os maiores defeitos da geração Y, daqueles que são nascidos entre 1982 e 1995. Então, se você está nesse bolo, perceba: arrogância, impaciência e ansiedade. No artigo, ele vai falando sobre algumas coisas. Ele fala também de coisas que são positivas dessa geração. Por exemplo, familiaridade com a tecnologia. Essa geração Y nasceu na época da tecnologia. Para eles não existe problema a respeito de smartphones, de computadores, de internet, de reunião online, de redes sociais. Eles são a geração dessas redes. Eles são as gerações que nasceram nesse contexto de tecnologia. Então eles não se embananam. Eles estão muito plugados, muito ligados a essa nova forma de se viver a vida. E quanto mais tecnologia para essa geração, melhor. Ok? Então, uma outra característica que é muito importante dessa geração é a adaptabilidade em relação às mudanças. Essa geração não tem problemas com mudanças.
Para algumas gerações passadas, mudança era um desespero, mudar de casa, mudar de emprego. Eu lembro, né? O meu pai falava assim que o grande sonho da vida da geração dele, que era ficar no mesmo emprego, no mesmo lugar, se aposentar naquele emprego, porque aquilo lhe dava o quê? Segurança. Meu Deus, como ficar no mesmo emprego a vida toda? Como não ter novas experiências, como não aprender novas coisas, como não conhecer outros lugares. Mas para os nossos pais, talvez mudança seria um negócio muito complicado. Ainda, uma outra dificuldade que a gente vê é a facilidade para... Uma outra virtude que a gente vê nessa geração é a facilidade para desenvolver multitarefas. Eles são multitarefas. Eles olham para os desafios e falam, bom, ok, eu posso fazer 1, 2, 3. Então, ao invés de eles terem uma tela de computador, eles têm 3 telas de computadores. Ao invés de eles fazerem uma coisa, lerem um livro, enquanto eles leem um livro, eles estão ouvindo música. E eu sei, isso parece para algumas gerações passadas algo assim terrível, porque afinal de contas, como que a gente pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo? Como ter 3 telas de computador ao mesmo tempo? É uma loucura. Mas para essa geração, normal. Normal lidar com o smartphone tocando ao mesmo tempo que o Skype está chamando no computador. Normal trocar de tarefa e não se perder. Parece que o processador mental, o cérebro deles, teve um upgrade, e talvez seja isso mesmo. Ou simplesmente porque, assim como eles nasceram nessa geração da informatização, eles adquiriram essa expertise. Porém, essas são as luzes dessa geração. Mas essa geração também, como eu já disse, e o título da manchete diz isso, eles sofrem de arrogância, impaciência e ansiedade. Sofrem com a pressa. É uma geração altamente apressada. Eles não têm paciência de subir em uma empresa. Eles já querem chegar no topo. No topo. Eles já querem sair da universidade doutores. Eles não têm paciência para a graduação, para o mestrado. Não, ele quer ser doutor. Ele quer ser reconhecido rapidamente. Ainda uma outra coisa que o artigo coloca como uma sombra dessa geração, eles sofrem com ansiedade. Por causa da pressa, eles são altamente o quê? Ansiosos. Ainda, eles sofrem com a sua imaturidade. Gente apressada não tem tempo de se tornar gente madura. E é um grande problema, porque eles têm tanta ânsia por experiências, eles têm tanta ânsia para descobrir o novo, que eles não têm tempo de experimentar o novo. Eles não têm tempo de processar a experiência daquilo que eles experimentaram, porque eles estão atrás de experiências o tempo todo. E isso tem a ver com a tecnologia, mas tem a ver também com as relações emocionais. Essa geração Y é a geração do ficar, do sexo por uma noite, do sexo casual, de uma experiência que vale somente durante algumas horas, e não de uma experiência duradoura, construída. São relações praticamente líquidas, que se evaporam, voláteis, que não tem profundidade. Essa geração tem dificuldade com profundidade. E se você não tem profundidade nos seus relacionamentos, você não ganha o quê? Maturidade. É uma coisa clássica isso. Mas como você tem pressa, como você é ansioso, você não tem tempo para ser maduro. Uma outra sombra dessa geração sofrem com o pensamento de que eles são especiais. Não, toda essa geração é uma geração de que, eu sou único.
Ai, não, eu sei, eu sou o único, eu sou o único. E eu sei disso, porque assim, como pastor e como parte dessa geração, quase, né, bati na trave. Eu nasci em 1981, então assim, eu tô quase ali, eu tô entre um e outro, ok? Eu tô entre um e outro. Então, como parte, eu vou me dizer assim, como parte dessa geração, eu cresci ouvindo esse princípio, não diria, essa teoria, vamos dizer assim, porque me foge a palavra melhor nesse momento, mas essa teoria de que você é único, de que Deus fez você e jogou a forma fora. E por você ser único, então você merece todas as melhores coisas dessa vida. Por você ser o único, você é altamente especial. E as pessoas então precisam olhar para você e elas precisam reconhecer que você é especial. E o grande problema dessa sombra dessa geração é que essa geração vai descobrir com o mercado de trabalho, com a vida real, que eles não são especiais. Eu sei, o seu pai, a sua mãe, assim como o meu pai e a minha mãe me disseram isso, assim como alguns psicólogos me fizeram acreditar nisso, assim como livros de autoajuda tentaram me colocar essa verdade na minha cabeça. Mas a vida vai me mostrar algo completamente diferente. Eu não sou o único. Eu não sou especial. Na verdade, para o mercado de trabalho, eu sou quase que descartável. Porque vai existir alguém melhor do que eu. Vai existir alguém com melhores capacidades comunicativas, vai existir alguém com melhores percepções, com melhores insights. Vai existir alguém. Quando a gente olhava, né, a gente tem essa noção, não, só existe um. Não existe só um. Existem vários. Vários tão bons quanto você. Alguns desconhecidos, outros um pouco mais famosos. Mas existem vários. Isso são as sombras dessa geração. E uma das coisas que a gente precisa, ou melhor, dos motes, das falas mais gerais dessa geração é: o maior erro dos integrantes dessa faixa etária é chegar achando que sabe tudo. Arrogância. Eu não sei se você, como pai, já lidou com isso, né? Eu acho que se eu perguntar para o meu pai, ele vai falar que realmente eu sou assim também. Mas eu vou falar aqui da perspectiva de quem está pregando nessa noite. Então, quando você está conversando com um jovem dessa geração, o olhar dele é um olhar de desfaçatez. E esse olhar de desfaçatez é porque no coração dele, ele já sabe, ele fala: eu já sei. Eu já sei. Eu já sei o que o pastor pensou, eu já sei o que o meu pai disse, eu já sei. Na verdade, a arrogância deles é dizer o seguinte: eu não quero viver as suas experiências. Eu sou diferente de você. Eu sou diferente de você. As suas experiências são suas, e as minhas experiências são minhas, e isso revela mais uma sombra dessa geração Y, que é a individualidade. Eles são altamente individuais, eles gostam de se colocarem no centro de todas as coisas. Eu sou o centro, eu faço. É um discurso altamente arrogante. Altamente arrogante. Essa é a cultura que envolve essa geração. E daí o apóstolo Paulo, como a gente viu no texto, ele nos convida a: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Agora pergunta: uma geração que tem pressa, uma geração que é arrogante, uma geração que é altamente ansiosa, vai conseguir obedecer os seus pais? Porque perceba, a palavra obedecer
essa ideia do apóstolo Paulo de obedecer, tem pelo menos 3 subideias juntos a ela, que é, primeiro, submeter-se. Obedecer significa submeter-se. Obedecer, esse obedecer bíblico, significa ouvir. Esse obedecer bíblico significa deixar-se orientar. Perceba, submeter-se, ouvir e deixar-se orientar. Uma geração que é altamente arrogante, ansiosa e apressada. Será que ela consegue se submeter a uma geração um pouco mais slow, um pouco mais lenta? Uma geração que é altamente arrogante, apressada e ansiosa, ela consegue parar e ouvir? Uma geração que é altamente apressada, arrogante e altamente ansiosa para dar certo, será que ela se deixa orientar-se e ser moldada por uma geração anterior? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder nessa noite, porque o apóstolo Paulo é muito enfático. Ele disse: filhos, obedeçam a seus pais. Filhos, ouçam seus pais. Filhos, se submetam aos seus pais. Filhos, deixem-se orientar por seus pais. Deixa eu criar uma ideia teológica aqui para vocês nessa noite, com outro texto bíblico, que eu vou fazer aqui uma paráfrase, mas deixa eu explicar o que eu quero fazer. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ok? João aqui está falando sobre 2 princípios que estão no Antigo Testamento, na lei mosaica. Que são o amar a Deus e amar ao próximo. João, ele está pegando isso, da onde? A pergunta é, da onde João está pegando essa ideia desse versículo que ele escreveu para a igreja? Mateus, capítulo 22, a partir do verso 37, que diz o seguinte: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo, filho de Davi. E daí, depois, esse é um outro título, mas percebam o que o texto diz. O texto diz assim: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se você faz a ligação com o texto anterior, você percebe os 2 princípios que estão ali. A pergunta é, da onde Jesus tirou isso aí? Daí você vai para um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. É o princípio que está em Mateus capítulo 22, é o princípio que está em 1 João. E o princípio do amar o teu próximo é Levíticos capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra ti, contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo e amarás o Senhor sobre todas as coisas, não é uma invenção da cabeça de Jesus, ou uma invenção da cabeça de João. Eles estão seguindo uma tradição dentro da teologia cristã. Eles estão demonstrando os seus ensinamentos a partir da história. Ok? Então, vem comigo novamente no texto que diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João, ele coloca um princípio aqui para treinar o coração. Para você treinar o seu coração a amar a Deus, que você não vê, você precisa fazer o quê?
para treinar o seu coração, para você amar a Deus, que você não vê, você precisa fazer o quê? Amar o teu próximo. Porque amar o meu próximo que eu vejo é um exercício real. Porque amar a Deus a quem não vejo é fácil. João está dizendo exatamente isso. Olha, você falar para mim que você quer amar a Deus é altamente fácil. Porque Deus você não vê se Deus está bravo com você, Deus não faz cara feia, Deus você não acorda de manhã e Deus está lá com um anjo para te espetar. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Então você pode não estar de fato amando a Deus, mas você fala isso, você fala, olha, eu amo a Deus. Daí João fala assim, eu preciso que você prove que você ama a Deus com um exercício prático, real. E como você pratica a realidade de amar a Deus? Amando o seu próximo. Porque afinal de contas, você vê o seu próximo. Você vê a cara feia, você sente o cheiro, você passa raiva com a coisa que ele fala. E daí você precisa amar esse próximo como a você mesmo. Então, como eu treino meu coração para amar a Deus? Segundo João capítulo 4, versículo 20, amando o meu próximo. Ponto. Vocês entenderam o princípio? Pergunta. Como você treina o seu coração para obedecer a Deus? Porque o nosso ponto aqui não está em amar ao próximo. O nosso ponto está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Você precisa obedecer os seus pais. Mas eu gostaria de trocar uma coisa. Porque todo jovem, ele quer fazer o quê? Ele quer, eu quero fazer algo para Deus, eu quero amar mais a Deus. Pelo menos todo jovem cristão, né? Eu quero ouvir a voz de Deus. Uma das perguntas que eu mais ouço de jovens, pastor, como eu ouço a voz de Deus? Como eu sou moldado por Deus? Como eu cresço em santidade? Calma aí. Vou te dar um exercício prático. Então eu gostaria de fazer uma paráfrase. Perceba, uma paráfrase. Não está na Bíblia, mas é uma paráfrase do texto de João. Que diz o seguinte. Se alguém afirma, eu busco me submeter, ouvir e ser orientado por Deus, mas não se submete, não ouve e não se deixa se orientar por seus pais, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não se submete, ouve e deixa se orientar por seus pais, a quem vê, não pode se submeter, ouvir e deixar se orientar por Deus, a quem não vê. Perceberam a lógica? Deus, Ele me dá um mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. E é o primeiro mandamento dos mandamentos relacionados aos seres humanos, porque os primeiros 4 mandamentos é a minha relação com Deus. A partir do 5º mandamento, que é honra o teu pai e minha mãe, é o meu relacionamento com a sociedade. E no primeiro mandamento, ele fala, honra o teu pai e tua mãe para que os teus dias te vão bem sobre a face da terra. E isso tem uma lógica. Porque honrar o meu pai e minha mãe, ouvir o meu pai e minha mãe, me submeter ao meu pai e minha mãe, deixar de ser orientado pelo meu pai e pela minha mãe, é algo que treina o meu coração para ouvir Deus. É algo que treina o meu coração para me submeter à vontade de Deus. É algo que treina o meu coração para deixar que Deus molde o meu caráter. Mas a nossa juventude é muito arrogante para isso. A nossa juventude não quer construir uma estrada através de uma tradição. A nossa juventude, eu digo nossa porque eu faço parte dela, quer quebrar essas tradições. Quer romper com isso. A coisa mais arrogante que um jovem pode dizer é, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu entendo você. Eu entendo que talvez você não queira cometer os mesmos erros que o seu pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Seres humanos são altamente litúrgicos. Seres humanos aprendem por exemplos. Então, os primeiros relacionamentos que você teve foram com seus pais. E esse relacionamento moldou boa parte do seu caráter. Você queira ou não queira.
E eu creio que você deve buscar nestes relacionamentos as luzes. E existem sombras que você, através do Evangelho, deve discernir. Mas as luzes que existem neste relacionamento foi dado por Deus. Perceba, Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. E é o primeiro mandamento com uma promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sobre a face da terra sejam felizes. Ou sejam bem-sucedidos. Mas a gente prefere, às vezes, romper. De maneira insensata. Não sábia. Muito menos cristã. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Se você quer ouvir a Deus, se você que deseja se submeter à vontade de Deus, se você deseja ser moldado por Deus, você precisa exercitar o seu coração. E Deus te deu paz para isso. Mas você pode me virar e dizer o seguinte: pastor, mas eu não tenho os meus pais. Mas Deus te deu alguém que é aquela pessoa que é o seu responsável. Aquela pessoa que você cuida, aquela pessoa que você tem uma admiração. Então, ao invés de você ser arrogante, ter pressa e ser ansioso para dar certo, comece a ouvir, a ser moldado e a deixar-se orientar por eles. O texto bíblico ainda nos ensina uma outra verdade. Perceba, ele fala: bom, vocês devem obedecer os seus pais, mas existe no Senhor. Ele não está dizendo assim: obedeçam seus pais cegamente. Obedeçam seus pais sem ajuda nenhuma. Ele está dizendo assim: obedeçam seus pais no Senhor. Essa partícula no pode ser por ou em. Que é a mesma partícula quando diz que nós estamos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Ou seja, esse no Senhor, que é Kyrios, né, o Kyrios, que é a normativa para o nome de Cristo no Novo Testamento. Então você tem assim, olha, você obedece o seu pai aonde? No Senhor. E isso, então, deve reorientar as distorções dos relacionamentos causados pelo pecado. Porque você agora não está mais se relacionando com o seu pai fora da esfera ou fora de qualquer outra esfera que não seja a esfera de Cristo Jesus. Você se relaciona com o seu pai aonde? No Senhor. Então a reorientação, ela destrói as distorções desse relacionamento causada pelo pecado. Perceba então o texto paralelo, ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta, né? Porque quando a gente pensa nesse obedeça no Senhor, uma pergunta que a gente deve resolver é: como obedecer quem não cumpriu o seu papel como fonte de cuidado, influência e autoridade? Porque essa é a barreira. Você fala assim: ok, Wellington, beleza, então eu vou obedecer meus pais. A Bíblia está falando, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se a Bíblia está dizendo que eu devo obedecer os meus pais, eu vou obedecer. Mas tem um porém. O meu pai, a minha mãe, a pessoa que é a autoridade sobre minha vida, a pessoa que cuida de mim, ela não cumpre o seu papel como fonte de cuidado, de influência ou de autoridade. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa, eu queria dizer para você: as pessoas não são perfeitas. E você deve penetrar isso nos seus relacionamentos. Os nossos pais não são perfeitos. O meu pai não era perfeito. O seu pai também não é perfeito. Os nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam não são perfeitos. Então, se você tem uma imagem distorcida de quem é o seu pai, você precisa, em primeiro lugar, perceber que seu pai é um pecador, assim como qualquer pessoa da face da terra. Que o seu pai, ele precisa tanto da graça de Deus, quanto você precisa dessa graça.
Então, eu gostaria de mostrar para vocês Colossenses capítulo 3, porque Colossenses capítulo 3, Paulo trabalha como nós fazemos isso. Então, perceba o seguinte, Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que vocês fazem, perceba o que Paulo está dizendo aqui no versículo 17, tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês fizerem, seja em palavras ou em ações, vocês façam por quem? Vocês façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça. Ou seja, todas as nossas ações têm como moldura esse façam a quê? No Senhor Jesus. A nossa moldura é esse faça no Senhor Jesus. Agora perceba uma outra coisa, versículo 23. Versículo 23 de Colossenses, capítulo 3. Tudo o que fizerem, perceba que Paulo repetiu a mesma expressão do verso 17. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não como para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão o quê? Servindo. No meio disso, existem princípios reorientadores de relacionamentos. Daí, no meio, entre o versículo 17 e o versículo 23, Paulo está trabalhando quais relacionamentos? Os mesmos relacionamentos de Efésios capítulo 5 e capítulo 6. Os relacionamentos conjugais, os relacionamentos entre marido e mulher, os relacionamentos entre patrão e empregado, e o relacionamento entre pais e filhos. E praticamente esses versículos de 18 a 22, eles são uma cópia de Efésios capítulo 5 e capítulo 6, que fala da parte dos relacionamentos. Perceba que o texto que diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso agrada o Senhor. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Versículo 20 do capítulo 3 de Colossenses. Como, então, você obedece a Deus, obedece aos seus pais, apesar das feridas que eles fazem em você? Tudo o que vocês fazem, seja para quem? Para Cristo. Tudo o que fazem, façam de coração, como para quem? Para o Senhor. Agora perceba, porque quem está julgando a sua atitude não é o seu pai, não é a sua mãe. Quem está julgando de maneira soberana aquilo que você está fazendo com o seu coração é quem? É o Senhor. Perceba que o texto diz no versículo 24 do capítulo 3 de Colossenses, sabendo que receberão do Senhor o quê? A recompensa. Quem te recompensa pela sua obediência a seus pais, quem que é? O Senhor. E o Senhor não é injusto. Não é injusto. Então, perceba, esse tudo que vocês façam, seja em ações ou em palavras, os nossos relacionamentos, eles são oferecidos a quem? Ao Senhor. Então, qual é a única atitude que o Senhor espera de você para com seu pai ou sua mãe, se eles te feriram? Que você os perdoe. C.S. Lewis, ele diz uma coisa fantástica no seu livro, O Peso de Glória. Ele diz assim: ser cristão significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou o indesculpável em você. Perceba o que ele diz. Ser cristão significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou em você o quê? O indesculpável. Deus perdoou em você aquilo que você não poderia ser perdoado. Deus te perdoou. Isso me fez lembrar o quê? Me fez lembrar a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso me leva automaticamente a uma condição de que eu preciso perdoar as pessoas.
E perdoar as pessoas é saber que a pessoa te ofendeu, mas você, com uma atitude de coração, olha para essa pessoa como se nada tivesse o quê? Acontecido. Isso é perdoar. Perdoar é reaceitar a pessoa dentro do seu relacionamento e do relacionamento mais íntimo. O grande problema entre pais e filhos é a falta de perdão. E muitas vezes a falta de perdão por quem? Pelos seus filhos. Porque de alguma forma os filhos criaram um imaginário de pais perfeitos. E pais perfeitos, assim como príncipes encantados, não existem. E nós, como filhos, precisamos aprender a perdoar os nossos pais. Porque isso é uma demonstração de que você entendeu que Cristo Jesus perdoou você. E a gente parar de carregar esse peso. Tem muito filho carregando peso extra na vida por causa de falta de perdão. Então, como você obedece o seu pai? Você obedece o seu pai nessa moldura. Aquilo que você está obedecendo. Você está obedecendo aonde? No Senhor. O texto ainda, ele continua, ele diz o seguinte, ele fala, ok, vocês obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui de justiça é de kaios. E de kaios ele tem dois significados principais. Primeiro, que guarda os mandamentos de Deus. E segundo, usado para aquele cujo modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Perceba, o primeiro mandamento tem a ver com aquele que guarda os mandamentos de Deus. Então, o justo. Quem que é o justo? O justo é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Qual que é o justo também? Esse justo, por isso é justo. Porque essa pessoa que está buscando essa justiça, porque isso é justo, essa pessoa está sendo moldada, cujo modo de pensar dessa pessoa, o modo de sentir dessa pessoa, o modo de agir dessa pessoa, é inteiramente conforme o quê? A vontade de Deus. Você quer ser justo? Ou você quer sentir, agir e pensar conforme a vontade de Deus? Obedeça. Obedeça. Eu sei, muitas vezes a gente pensa em coisas mirabolantes, né? Como eu vou ouvir a vontade de Deus para a minha vida? Você pensa em jejuns, você pensa em votos, você pensa, sei lá, em promessas absurdas, né? Como eu vou me tornar alguém? Como eu vou me ser mais íntimo? Como? A gente sempre tem essa ideia. E a gente cria coisas absurdas na nossa espiritualidade. E a gente esquece que a espiritualidade é feita de coisas simples. Como uma inclinação à obediência. Porque isso é justo. Porque essa pessoa que pensa dessa forma, ela está agindo, sentindo. E ela está pensando conforme a vontade de Deus. E isso me fez me lembrar de um outro texto, que é Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, este é o culto racional de vocês. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não pensem nos padrões, não tenham a cosmovisão nos padrões do quê? Nos padrões deste mundo. Mas tenham a sua cosmovisão, aquilo que você pensa, a forma como você enxerga, conforme o que Jesus nos deu na sua palavra. Porque quando nós olhamos a vida a partir da palavra de Deus, a nossa mente é renovada.
E quando nós renovamos a nossa mente, nós somos capazes de experimentar e comprovar a perfeita, agradável vontade de Deus. Qual que é a promessa de Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3? Honra o teu pai e tua mãe, para que todos os dias da tua vida sejam bons. Não faz eco em Romanos, capítulo 12, versículo 2? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é um eco aí? É um eco. É um eco da onde? É um eco da promessa que está na lei de Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você a reorientar a sua vida a partir desses princípios. Eu gostaria de convidar você a refletir sobre isso. Primeiro, treine o seu coração, submetendo-se, ouvindo e deixando-se orientar por seus pais, para que a sua intimidade com o seu Pai Celeste se aprofunde. Deixe-se orientar por isso. Se seus pais, de alguma forma, o feriram, está na hora de perdoá-los, pois você foi perdoado em Cristo Jesus. Você foi perdoado em Cristo Jesus. Eu gostaria de, nesse momento, você acolher essa palavra, de alguma forma, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nesse dia. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu amor, ó Deus, sobre nossas vidas. Pai, é certo que muitas vezes, na nossa atitude, Deus, nós desconfiamos da Tua bondade, ó Pai. Nós olhamos para a Tua palavra, porque a Tua palavra, Pai, nos desafia a mudar a forma com que nós vivemos, a nossa cosmovisão, os princípios que muitas vezes estão arraigados no nosso coração. A Tua palavra vem e nos oferece uma mudança, Senhor. Eu gostaria de convidar, Pai, o Senhor a fazer algo novo nas nossas vidas, a nos transformar, porque nós estamos na Tua disposição, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor e precisamos da Tua graça, Senhor. Tira de nós a arrogância, Pai, tira de nosso coração, ó Deus, a pressa, Senhor, tira de nós a ansiedade pelo reconhecimento, porque na verdade são deuses, isso é uma idolatria, Senhor. Nos dá, Senhor, a capacidade de perdoar as pessoas, os nossos pais, pessoas que nos feriram, Senhor. Nos dá a capacidade, Senhor, de amá-los de uma forma livre, como o Senhor nos ama, Senhor. Restaura as relações entre pais e filhos, ó Deus. Restaura os sentimentos, restaura, Deus, a harmonia, Pai. Se existem filhos com o coração decepcionado, Pai, aonde eles professam isso no íntimo, que eles não querem nenhum tipo de contato, que se eles pudessem, eles rasgariam o nome do seu pai, da sua certidão de nascimento. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor restaure isso, Senhor. Que o Senhor transforme isso, no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para que famílias, ó Deus, saiam dessa secularização e sejam santificadas pela Tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.